Olá, turma. Bem-vindo à nossa quinta aula aqui no nono ano. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o descritor 21, reconhecer as diferentes representações de um número racional, tá bom? Então, a gente vai falar hoje especificamente de quatro tipos de números racionais, certo? As frações, os números decimais, as porcentagens e também vai falar sobre as dízimas periódicas. Antes da gente entrar nesses quatro tipos de números, vamos entender o porquê que os números racionais levam esse nome, tá? Isso é muito importante que a gente saiba desde o começo. A palavra racional, certo? Essa palavra aqui, racional, ela deriva da palavra razão, certo? Que na matemática, razão significa divisão entre dois números, tá bom? Então você tem aqui A sobre B, significa que o de cima está sendo dividido pelo de baixo. Perceba que esse A sobre B é bem parecido justamente com o símbolo de divisão, ó. Então a gente tem essa associação, tá bom? Ou seja, toda fração ela é também, em sua essência, uma divisão, tá bom? Então, número racional são números obtidos a partir de uma divisão. Os números irracionais não são obtidos dessa forma, tá bom? Eles não podem ser obtidos através de uma divisão, beleza? Agora que a gente entendeu essa primeira parte, vamos falar das frações, né? Já que é elas que definem o número racional. As frações, elas são a forma primária de um número racional, tá bom? E é com elas que a gente vai trabalhar primeiro. A gente tem o 1/2, o 7 terços, o 25 quintos, o 10 sobre 1. Esse 10 sobre 1, tá? Eu coloquei aqui porque a gente sabe como ler, né? O denominador 2, que é o meio, o denominador 3, que é o terço, o 5, que é o quinto, e o 1. O 1, na verdade, ele indica que eu tenho 10 partes inteiras, tá bom? Então, esse número aqui é o 10, certo? Ou seja, todo número inteiro, tá bom? O 10, o 5, o 20, todo número inteiro, ele é também um número racional. Ele pode ser representado como uma fração, tá bom? Então é importante dizer isso. Todo número pode ser escrito com o denominador 1 embaixo, certo? Por mais que ele fique invisível aqui, ó, ele sempre vai estar lá, tá bom? É importante que a gente saiba disso aqui logo. Dito isso, a gente pode transformar essas frações aqui, ó, em números decimais. Como? Dividindo o número de cima pelo número de baixo, né? Foi o que eu falei lá no começo. Os números racionais, eles são obtidos dessa maneira. Então, quando a gente divide, né? 1 dividido para 2 vai dar 0,5. 7 dividido para 3 vai dar 2,33333, que se repete aqui, certo? Infinitamente. 25 dividido para 5 vai dar 5, né? 5,0, tá bom? Então, todos esses números aqui são números decimais. Por quê? Porque eles têm a parte decimal, que é a parte depois da vírgula, certo? Então, todo número com vírgula é um número racional? Não, tá bom? Na nossa terceira aula de sexta-feira, dia 4, a gente falou dos números irracionais. Eles têm vírgula, mas eles não são racionais, certo? Eles não podem ser obtidos a partir dessa divisão que a gente mencionou. Então, muito cuidado quando for trabalhar com números decimais. Nem todos os decimais são racionais, certo? E a gente vai já já ver como a gente pode identificar, tá bom? Vindo aqui para a porcentagem, ela é ideal para representar partes de uma quantidade de maneira mais dinâmica. Como assim? Se eu quero dizer que uma parte da minha renda é para pagar o aluguel, eu posso dizer que 20% da minha renda, por exemplo, é para pagar o aluguel. 10% da minha renda é para pagar o cartão de crédito. Então, eu estou representando uma parte de um dinheiro que eu tenho da minha renda para, né, destinar a algumas contas ou pagar algumas coisas, certo? Então, consigo representar isso de maneira dinâmica, de fácil compreensão.
tá bom? E aí, como é que a gente pode associar as porcentagens, tanto às frações quanto aos números decimais? Bom, primeiro, partindo de um número decimal, né? 0,5. Como é que a gente pega esse número e representa ele como fração? O primeiro passo é entender que embaixo de todo número vai ter o denominador 1, né? Então, ó, esse 0,5 eu posso colocar o 1 aqui embaixo. A palavra porcentagem, ela já é meio que autoexplicativa, ó. Porcentagem significa que é um número dividido por 100, tá bom? Então, o próximo passo aqui é fazer aparecer o denominador 100. Para isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo, tá? Pelo mesmo número, a fim de obter o 100 aqui embaixo, ó. Então, 1 vezes 100 vai dar 100, né? Perfeito. E aí, se eu multiplico embaixo por 100, em cima eu também vou multiplicar por 100. 0,5 vezes 100 dá 50. Quando eu chego no denominador 100, meio que acabou o nosso trabalho, né? 50 por 100 é 50%, tá certo? Então, é dessa maneira que a gente transforma um decimal em uma porcentagem. Mas e se eu já tiver um número em fração? O que que eu faço? Bom, nesse caso, você tem que verificar se apenas pegando o denominador e multiplicando com outro número, certo? Número natural, no caso, né? Eu consigo chegar no 100. Nesse caso aqui, eu consigo, ó. 4 vezes 25 dá 100. Então, aqui meu serviço é um pouquinho mais fácil. Por quê? Basta eu multiplicar embaixo por 25, que vai dar 100, em cima por 25, que vai dar o próprio 25, e eu tenho 25%, certo? Caso não dê, o que eu posso fazer é o seguinte, ó. 1/3 não existe nenhum número, tá bom? Que eu multiplique por 3 e eu consiga chegar no 100. Então, aqui eu posso transformar ele em decimal, certo? E a partir dessa forma, aí eu sigo esse primeiro exemplo aqui. Bom, coloco 1 embaixo, multiplico por 100 e sigo todo o passo a passo, tá bom? Então, caso eu consiga multiplicar e chegar no 100, perfeito. O trabalho é bem mais simples. Se não der, então você transforma em decimal e segue esse passo a passo. Bom, falando agora de dízimas periódicas, tá? Aqui a gente vai conseguir dividir o que é racional do que é irracional. Primeiro, todo número, certo? Todo número com vírgula que não tem essas reticências, ó. Todo número com vírgula que não tem a reticência, ou seja, 2,5, certo? 0,10, 7,99, certo? Todo número que tem um fim depois da vírgula, eles são racionais, tá bom? Os números com reticência, a gente vai prestar bastante atenção, tá bom? Se tem reticência e eu consigo determinar um período, por isso periódico, certo? O que é esse período? Período é uma repetição, certo? Acontece com uma periodicidade, palavra difícil de dizer. Então aqui, ó, por exemplo, o três ele aparece, ó, nessa vez, aparece aqui, aparece aqui. Então, esse número ele é periódico. O 3 aparece de forma periódica. Então, aqui a gente pode dizer que a gente tem uma dízima periódica, certo? Então, esse número é racional. O π, certo? O π, eu vou ficar devendo a vocês mais casas decimais, certo? Mas se você tiver curiosidade, basta jogar aí só π, né? PI no Google, que ele vai lhe dar infinitas casas aqui, ó, tá bom? E você vai perceber que esses números não se repetem, não tem um período, certo? Se eu pegar só um número, ó, tem 1, 4, 1, 5, já não há, né? Já não é um período. Se eu pegar só dois aqui, ó, 14, 15, tá bom? Também não é um período. Os números não se repetem. Se os números não se repetem, eles não são periódicos. Então, provavelmente, a gente tem um número irracional, que ele não foi obtido através de uma divisão, tá bom? Beleza. E a partir dessas dízimas, a gente pode determinar a fração geratriz. O que é essa fração geratriz?
certo? Fração geratriz é a fração que gera uma dízima, tá bom? Então, por exemplo, 2,33333, né, infinitas vezes, ele é obtido através da fração 7 terços. Se você dividir 7 por 3, você vai chegar nesse número. Mas vamos tentar fazer o caminho inverso, tá bom? Digamos que eu não conheça a fração geratriz aqui, ó, vou até apagar para não causar engano, certo? Eu desconheço quem é a fração geratriz. E eu preciso descobrir, certo? Porque eu não quero trabalhar com esse número na forma decimal, eu quero trabalhar com ele na forma de fração. Então vamos lá. Se eu não conheço quem é a fração geratriz, eu indico pela letra X, correto? E aí, pessoal, a partir daqui, a gente vai fazer uma série de pequenos passos, certo? Que se você fizer isso de maneira organizada, você sempre vai conseguir chegar na fração geratriz. Então, vamos lá. O próximo passo aqui, ó, é multiplicar os dois lados, certo? De maneira que eu pule um período desse. Então, se aqui o 3 que se repete, tá? Eu tenho aqui, ó, 3, 3, 3. Então, eu tenho que pegar essa vírgula e passar um período, ó, tá bom? Então, 10 vezes esse número, certo? A vírgula vai sair daqui, ó, vai pular para cá, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Porque é uma igualdade. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, a gente vai chegar no seguinte, ó. Beleza? Como aqui eu multipliquei por 10, né? Eu pulei a uma casa, ficou 23,333. Lembra que eu tenho infinitos 3 aqui, ó. Tá bom? Por isso que apareceu um outro 3 aqui. Igual a 10x. Multipliquei dos dois lados. Perfeito. O que a gente vai fazer agora é eliminar essa parte decimal, certo? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse número, certo? Menos esse número, tá? Ou seja, quando eu subtrair eles dois, ó, perceba que a parte decimal vai ser eliminada. E se eu vou subtrair de um lado da igualdade, eu preciso subtrair também do outro lado, ó. E quem é que eu vou subtrair aqui, ó? Outro subtrair o x, que é equivalente, certo? Que é igual a esse número aqui. Então, aqui eu vou fazer menos x. Bom, essa parte decimal vai embora, né? Junto com essa, ó. Elas se eliminam. 3, 3, 3, 3 menos 3, 3, 3, 3 vai dar zero, né? Então, aqui a gente vai ter 21,0. Perfeito? E aqui 10x menos 1x, né? Eu vou ter 9x. Bom, se 21 é igual a 9x, esse 9 que está multiplicando, eu posso passá-lo dividindo, né? Ou melhor, eu posso dividir por 9 dos dois lados, ó. Beleza? Eu vou reescrever aqui do lado, para ficar mais fácil de organizar. Então, o que aconteceu aqui, ó, é o seguinte, esse 9 eu passei para o outro lado, dividindo, já que estava multiplicando, tá bom? Então, ficou 21 sobre 9 igual a x. Só que 21 e 9 eu posso simplificar, tá bom? Eu posso dividir em cima e embaixo por 3, que vai dar exatamente 7 terços, certo? Então, para você conseguir a fração geratriz, gerar a fração que dá origem a esse número, a essa dízima periódica, você pode seguir esse passo a passo, certo? Nas próximas aulas, eu posso explicar mais exemplos, né? Mas a princípio o passo é esse. Beleza, pessoal? Bom, agora eu vou deixar vocês com essa atividade, tá? São 4 questões. São 4. São 5 questões, tá bom? Todas sobre números decimais, certo? Questões simples, tá certo? E a gente tem essa questão aqui de dízima periódica. Perceba que é bem parecido com o número que a gente tinha, né? Então, acredito que vocês vão conseguir sim, conseguir resolver essa questão. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um bom estudo a vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!